Oi pessoal, vim convidá-los para mais uma receitinha aqui no Empório Giovana Pena. Vamos lá? Pessoal, hoje o Mão na Massa do Empório Giovana Pena é um pão italiano à moda do Empório. Vamos lá? Para fazermos a nossa massa, nós vamos precisar de água, leite, açúcar, fermento biológico seco, manteiga, sal e farinha de trigo. É uma massa muito versátil. Você poderá utilizá-la para fazer pão italiano, para fazer esfirra e muitos outros salgados. Para sovarmos a nossa massa, hoje eu vou utilizar a batedeira com gancho, mas você pode fazer à mão, usar a máquina de pão, da forma que você sempre sova as suas massas em casa. E todos os ingredientes e quantidades ficarão na descrição do vídeo. No bowl da batedeira, nós vamos acrescentar os ingredientes líquidos primeiro. Nós vamos acrescentar o leite, a água, acrescentar também o sal e por último, antes da farinha, nós acrescentaremos a manteiga, o fermento e o açúcar. Primeiros ingredientes na batedeira, nós vamos começar a bater e incorporar a farinha aos poucos. Prontinho, pessoal! Após 7 minutos, nossa massa está sovada. Agora ela vai passar pela primeira fermentação. Eu vou cobri-la e deixá-la descansar. Após o descanso por aproximadamente 20 minutos, nós iremos recheá-la e depois ela passará por mais uma fermentação de 10 minutinhos antes de assar. No recheio, nós vamos precisar de mussarela, presunto, tomate, que eu vou dar uma temperadinha nele com aquele salzinho temperado e com azeite saborizado, e orégano. Esse azeite saborizado que eu vou utilizar no meu tomate, eu também ensinarei a vocês aqui no canal. É maravilhoso! Vai aí um pouquinho do nosso salzinho temperado, nós já aprendemos aqui no canal. E um pouquinho do azeite saborizado, eu também vou ensinar aqui para vocês. É muito gostoso, muito saboroso. Eu deixo ele sempre assim numa peneirinha para ele drenar um pouquinho da água e depois não encharcar a nossa massa. Prontinho, pessoal! Após 30 minutos nossa massa já descansou e agora será preparada para receber o recheio. Vamos enfarinhar a nossa bancada para dispor a massa. O primeiro passo é tirar o ar da massa. Vamos tirar todo o ar da massa. Vamos dividi-la ao meio. Agora, literalmente, nós vamos colocar a mão na massa. Eu costumo deixar a minha massa já mais ou menos no formato que eu vou utilizar. Aqui eu vou deixar no formato mais ou menos de um retângulo. Quando é para pizza, a gente já deixa mais ou menos no formato circular para ficar mais fácil durante a abertura da massa. Agora vamos abrir. É uma massa muito fácil de trabalhar. Pode ver, olha. A gente vê que a massa ela tá num ponto muito bom quando ela não fica encolhendo. Então você abre, ela não encolhe. E isso é um sinal de que a massa foi bem sovada e que descansou o tempo necessário. Abrir até deixar a nossa massa em uma espessura que ela não fique tão fininha que não suporte o recheio, mas também que não fique grossa e fique com aquela impressão de ter mais pão do que recheio no nosso salgado. Dica do Empório: como que a gente sabe que a nossa massa ela ativou a rede de glúten e realmente ficou uma massa bem sovada, uma massa que descansou pelo tempo certo? Ó, a gente estica
ela, estica a massa e você vê que ela não rasga. Você pegar a sua massa e esticar, ó, e ver que ela não rasga, não cede, quer dizer que você ativou a rede de glúten. Isso aqui na panificação é chamado de ponto de véu, que é o ponto que a massa atinge depois, né, de ativar toda essa rede de glúten. Ou seja, a massa foi bem sovada e descansou corretamente. Prontinho, massa aberta, uma espessura razoável, e agora nós vamos começar a rechear. Como eu disse anteriormente, nós vamos fazer essa massa com recheio de presunto, mussarela, tomate e orégano. Primeiramente nós vamos colocar o presunto, a mussarela, e o tomate. O tomatinho já temperado com o nosso salzinho e o nosso azeite saborizado. Fica um preparo muito bonito e muito gostoso. E agora nós vamos finalizar com o nosso orégano. Eu acho que o orégano faz toda a diferença, mas como eu sei que algumas pessoas não apreciam o sabor do orégano, podem dispensar o seu uso na receita. Agora nós vamos enrolar como se fosse um rocambole o nosso pão, sempre deixando essa margem sem recheio para facilitar na hora de fechar a nossa massa. Prontinho. A fim de evitar que o recheio saia, né, da nossa massa durante o processo em que estiver no forno, nós vamos fechar as bordas. Ó, nós vamos fechar as bordas para ficar bem seladinha. Nós vamos selar essas bordas, né, para elas ficarem bem seladinhas e não correr esse risco do recheio sair durante o processo de cocção do nosso pão. E o segundo pão já montado, vou enrolar, colocar na assadeira e deixar descansar. Os pães já estão na assadeira e eles vão passar por mais um processo de fermentação. Mais uns 10, 15 minutinhos antes de ir para o forno. O forno precisa estar pré-aquecido a 180 graus. Só eu vou separar aqui uma gema clara, né? E para utilizar a gema para pincelar os nossos pães. Assim eles vão ganhar uma cor bem bonita ao final do processo, ao final da cocção. Bom, antes de deixar descansar, eu já vou aqui pincelar os meus pães com a gema de ovo. Isso fará com que nossos pães tenham uma cor bem dourada. Vai ficar bem bonito quando terminar de assar. Aqui por cima, caso vocês queiram também, pode jogar mais um pouquinho de orégano. Como eu coloquei bastante orégano no recheio, eu vou colocar somente a gema de ovo para trazer esse tom dourado aos nossos pães. E nossos pães estão preparados para descansar mais um pouquinho. Eu já vou pré-aquecer meu forno a 180 graus e vou levá-los para assar aproximadamente 30 minutos. Mas ao final eu digo a vocês exatamente o tempo que ficou no forno. Apesar que cada forno tem um tempo e uma forma de cocção. Então, forno elétrico ou forno a gás, cada um conhece seu forno e vai saber colocar a temperatura e o tempo correto. Em forno pré-aquecido, vamos colocar os nossos pães para assar. Pãezinhos no forno. Assim que eles estiverem assados, eu mostro para vocês. Pessoal, olha que pão dourado, maravilhoso, perfumado, saboroso, prontinho para ser servido. Agora eu vou partir os pães para mostrar o resultado para vocês. Uau, olha que suculência este recheio.
Esse pão está saboroso, perfumado, prontinho para ser servido. Irresistível. Pessoal, essa foi a receitinha do Mão na Massa do Empório Giovanna Pena de hoje. Espero que tenham gostado. Agradeço muito por vocês assistirem os meus vídeos e até a próxima receitinha aqui no Empório Giovanna Pena.